Hoje a palavra que eu tenho para falar é uma palavra que fala sobre dor e sofrimento e angústia e profunda tristeza, mas uma dor, sofrimento, angústia e profunda tristeza que nos trouxe alegria, paz, comunhão com Deus. Eu quero falar sobre Jesus Cristo, aquele que lá na cruz do Calvário assume a nossa própria morte para que nós pudéssemos ter a sua vida. Então eu peço que você permaneça aí, que eu quero falar de um tipo de sofrimento que você sente hoje e você diz assim: ninguém sofre como eu sofro. Ninguém sabe o que eu estou passando. Eu quero falar que existe uma pessoa que sabe o que você está passando e que pode te auxiliar. E essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para isso, eu vou usar um texto lá do Antigo Testamento, escrito 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, e que nos traz uma mensagem poderosa a respeito do que Jesus faria na cruz do Calvário. O texto é do profeta Isaías, lá no capítulo 53, lá no versículo 3, que diz que ele seria um homem de dores, e que sabe o que é padecer, que conhece profundamente o que é o sofrimento. Então aquele texto vai falar sobre Jesus, em todo o texto fala sobre a crucificação, que ele assumiria nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas eu quero me deter nessa parte do qual diz que ele é o homem de dores. Esse texto não diz que ele seria o homem da paz ou o homem da alegria, ainda que ele o seja, mas o texto enfatiza Jesus como um homem de dores. Ele sofreu. Jesus, quando assume a forma humana, ele se esvai completamente dos atributos da divindade, eu sempre falo sobre isso, e assume completamente a nossa humanidade. Ele foi completamente homem. Quando vemos os milagres que ele operava porque com 30 anos de idade o Espírito Santo vem sobre ele lá no batismo, no Rio Jordão, e o capacita a operar milagres, assim como o Espírito Santo capacitou a Pedro, a João, a Tiago, mais à frente a Paulo. O Espírito Santo o capacitou a operar milagres, mas ele havia se esvaziado dos atributos da divindade, então ele teve sede, ele teve fome, ele ficou cansado. Uma certa vez ele dorme na polpa de um barco, exausto, mas não ficou por muito tempo que os discípulos falaram: mestre, acorda, senão vamos perecer. Ele não tinha tempo, ele estava trabalhando o tempo todo, anunciando a sua mensagem, curando os enfermos, lidando com as perseguições. Ele curou alguém no dia de sábado e quiseram proibi-lo. Ele estava sempre fazendo bem, expulsava demônios e falava, ele expulsa demônios por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele foi perseguido por aqueles que ele queria fazer o bem. Lá no Getsêmani, pouco antes da crucificação, ele está agonizando, suando gotas de sangue. Tal era o sofrimento daquilo que iria se aproximar, que era a cruz, e o que ela significava para ele. E o interessante dizer que naquele momento ali ele precisava da companhia dos discípulos, orando com ele, vigiando com ele, mas eles dormiram. Nem sequer naquele momento tão difícil puderam estar com ele. Jesus estava só nos momentos mais adversos da sua vida. Logo depois daquele momento, Judas o trai. Judas foi um escolhido por ele, um dos seus, e Judas o trai, e o trai com um beijo. Era um dos seus amigos, era uma das pessoas íntimas que convivia com ele, estava nos principais eventos da sua vida, aquele homem o traiu. Mais à frente, Pedro, aquela pedra bruta que ele escolheu, o pescador, que Jesus o amou e trouxe para ele, para que pudesse ser um pescador de homens. Pedro, naquele momento que Jesus foi preso, Pedro negou e disse: eu não o conheço. Jesus vai para a cruz do Calvário, e lá na cruz do Calvário, suspenso ali entre terras e céus, ele vai olhar ao redor e certamente ele percebe que só estava João e as mulheres, porque todos os outros estavam com medo, com as portas fechadas, porque tinham medo de acontecer a mesma coisa, tinham medo de serem presos e pegos e talvez crucificados. Eles estavam escondidos, amedrontados. Jesus, nos piores momentos da sua vida, estava só. Ele tinha apanhado a madrugada toda, estava sangrando, certamente com febre, adoecido, sentindo muita dor, estava com sede, pede água e levam para ele vinagre. Na cruz do Calvário, aqueles que ele curou e abençoou e fez tantas coisas, dizia: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Pouco antes da crucificação, pediram para soltar Barrabás, que era um cara que fazia insurreições, um ladrão, que era um marginal, que deveria estar ali, mas solta Barrabás e crucifica Jesus, o crucifica-o. Ele sofreu no seu contexto cultural, social, geográfico, temporal. Ele sofreu muito por ter vindo como homem anunciar a mensagem. Ele entende o que é sofrimento, ele sabe o que é padecer. Ele foi traído, ele foi negado, ele foi esquecido, ele foi humilhado.
Mas sabe de uma coisa? O pior sofrimento de Jesus acontece justamente na cruz, ali quando ele assume o nosso pecado. O que se cumpre, o que Isaías falou, que sobre ele viria as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas enfermidades. O que Paulo fala mais à frente, dizendo que ele se torna pecado em nosso lugar. Então Jesus Cristo assumiu todas as dores de todos os homens, de todas as épocas, de todas as estações. Ele sentiu a sua angústia, o seu sofrimento, a sua depressão. Ele sentiu a consequência do seu pecado, aquilo que te atormenta nesse instante. Ele sentiu o que você está sentindo. Ele sentiu aquilo que aquele homem sente quando abre um diagnóstico médico e diz que tem poucos meses de vida. Ele sentiu essa angústia, ele sentiu essa dor. Ele sentiu todos os sofrimentos e todas as dores porque ele assumiu o nosso pecado. Ele se tornou pecado em nosso lugar e aquilo foi verdadeiro porque é o momento que ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado nos separa de Deus. Ele assumiu o nosso pecado, ele foi um homem santo, justo, ele não pecou, ele não falhou, mas na cruz do Calvário ele assume os nossos erros. Na cruz do Calvário a justiça de Deus é cumprida e a justiça de Deus bate contra Jesus com toda a força porque ele assumiu o nosso lugar. A ira de Deus que viria sobre todos os filhos dos homens, sobre os filhos da desobediência. Jesus falou: pago essa dívida. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrimento. Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, como substituto, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei qual o seu problema, qual a sua doença, qual o seu problema familiar, o que está sentindo agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sei que você disse que ninguém sabe o que você está sentindo, que o sofrimento é muito grande, é gigantesco, e ninguém pode te auxiliar. E você já procurou de todas as formas, todos os auxílios, procurou médicos, psicólogos, psiquiatras, você tomou medicamentos e você está dizendo que não está melhorando, sua vida continua ruim. Você está sofrendo por causa de um problema, de um erro de outra pessoa que te machucou. E eu quero falar para você que Jesus sabe exatamente o que você está sentindo, por isso Ele pode te aliviar. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo dele é leve. E Ele te chama para que você possa segui-lo, para que possa compreender que Ele é o Senhor da glória, o Senhor da vida, o Salvador do mundo, que Ele tem amor para dar para você, Ele que não é um Deus distante, que está num trono luxuoso de ouro e não sabe o que é sofrimento, não. Ele veio como homem. Ele não veio como um super rico. Ele não veio como alguém que não sofreu. Ele veio como um homem simples, como carpinteiro lá em Nazaré, numa aldeia pequena. Ali viveu e ali anunciou a mensagem que mudou o mundo, que dividiu o mundo entre antes e depois dele. Ele sabe o que é traição, ele sabe o que é ser negado, ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe que é no momento que as pessoas que quando estavam ali sendo curadas e abençoadas e vendo a multiplicação dos pães estava com ele, mas nos momentos mais adversos ninguém estava. Ele sabe o que você sente. Você que foi rejeitado, você que foi negado, que você que foi traído, você que foi deixado de lado, ele sabe o que é o sofrimento que você está sentindo. Ele é um homem de dores, que sabe o que é padecer e que sabe profundamente o que é padecer, porque ele sentiu a minha dor, a sua dor, de todos os nossos pares, de todos os homens, de toda a humanidade, em todas as épocas, em toda a história, em todo o tempo. Tudo estava sobre ele como um imã. Ele atraiu o nosso pecado, ele é o nosso substituto, ele pagou a nossa dívida, ele falou: eu vou sofrer por eles. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que acontece é que Jesus na cruz nos salvou. Nós éramos devedores à justiça de Deus, Ele paga a nossa dívida. E eu sou grato porque Ele pagou a dívida. E não tem nada que eu possa fazer de bom que vai me tornar merecedor da salvação. A salvação eu não conseguiria por meus próprios esforços. Ele me ama. Não há nada que eu venha fazer de bom que vai fazer com que Ele me ame mais, nem que ame você mais. Ele te ama completamente. E o contrário também é igual. Não há nada que você venha fazer de errado que faça Ele te amar menos. Ele te ama. Ele é o perdão para a sua vida. Ele é a alegria para a sua vida. Ele se encheu da nossa dor para que nós pudéssemos ter a cura, a alegria, a paz. Ele se encheu do nosso pecado para que nós fôssemos perdoados, da nossa injustiça para que nós fôssemos justificados. Ele sentiu o peso do nosso pecado para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai com comunhão, como filho de Deus e em paz no coração. Deus ama você e que nesse dia você possa entender que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que Ele foi homem e que pagou a minha e a sua dívida e que Ele te chama para que você tenha alegria, alívio e paz, porque Ele foi o homem de dores. Deus te ama, Deus te guarde nesse dia especial, no nome de Jesus.